aproveitar que vocês já estão de pé, convidar vocês para abrir a palavra em 1 Crônicas 16, foi a leitura, né? E quem faz a leitura da Bíblia por ano, a leitura de ontem. Eu vou dar só umas pinceladas. Então, 16, o 8, diz assim: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cante louvores a ele. Falem de todas as suas maravilhas. Exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam ao Senhor. Busquem o Senhor e a sua força. Busque a sua presença quando? Todo o tempo. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que ele pronunciou. Vocês que são seus filhos, descendência de Israel e de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus. Vemos a sua justiça em toda a terra. Lembre-se da sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez para Isaac. Ele confirmou a Jacó por decreto, o povo de Israel com uma aliança sem fim. Darei a vocês, a promessa dele foi: darei a vocês a terra de Canaã, como uma porção, essa será a sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram um pouquinho, um punhadinho de estrangeiros em Canaã. Quando vocês vagavam de uma nação a outra, de um reino para o outro, e no entanto ele não permitiu que ninguém o oprimisse. Em seu favor repreendeu reis: não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Toda a terra precisa cantar a ele. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações. Cantem a todos as suas maravilhas. Contem a todos. Contem a todos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. O 27, glória e majestade o cerca, força e alegria enche a sua habitação. Aleluia! As nações do mundo reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é glorioso e ele é forte. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se, ó céus, e exultem a terra. Digam entre as nações:
o Senhor reina. Deem louvor ao mar e tudo que nele há, os campos e as suas colheitas, gritem de alegria. As árvores do bosque, exulte diante do Senhor, pois Ele vem para julgar. Porque, diga comigo, porque Ele vem. Porque Ele vem. Para quê? Para julgar a terra. Ele vem para julgar a terra. Deem graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Para sempre. Clame. Salva-nos, ó Deus, de nossa salvação. Olha só, clamem, salva-nos, ó Deus, de nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louve ao Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. E todo o povo disse em alta voz, vamos dizer amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que coisa linda, né? Amém? Lindo demais. Nós somos até o 36. Podem sentar. Por que a irmã Nath leu, né? Este texto tão lindo e profundo. Porque tudo que Deus quer é que aquilo que Ele faz por nós, em nós, através de nós, não fique guardado. Nós precisamos contar. É exatamente, deem graças ao Senhor, proclame o seu nome e anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Amém? Então, nós estamos aqui nesta terra exatamente para isso. Quando você abre o Novo Testamento, o Senhor começa dizendo, né? Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e eu quero que você vá até os confins da terra. Nós literalmente moramos nos confins da terra. Você vai em Jerusalém, quando você diz que mora no Brasil, Santa Catarina, já próximo do Rio Grande do Sul, aí eles dizem, você mora nos confins da terra. Aonde que a terra dá o seu fim? Quando você anda um pouco mais, né? Nós chegamos no Chile, ali bem no início, aonde os dois oceanos se unem. Os confins da terra. Então é muito próximo de nós, né? Quando dá para pegar um carro e ir até lá, realmente é isto. E nós estamos aqui, né? Nessa distância, e eu comecei há 2 semanas atrás contar minha história, né? Nossa história. A gente pode contar em 5 minutos, em 40 minutos, mas a gente pincela, né? E a Bíblia é a história da humanidade, mas também não deixa de ser umas pinceladas só. Quando você pega o Gênesis e vira 2 folhinhas, já está no dilúvio. Quantos anos passou? Gênesis 1 deu 6, Gênesis 9 já estamos no dilúvio, né? Então, quantos anos passaram de Gênesis 1 até chegar ao dilúvio? E tudo é 2 folhinhas da Bíblia. E às vezes nós passamos uma vida inteirinha
e não conseguimos ler a Bíblia, né? Ou lemos com uma dificuldade tão grande e ela é um resumo só. Eu, quando fui a Berseba ano passado, acho que há 2 anos atrás, lá de Berseba, no berço da humanidade, já diz, né? Você chegando no final de Berseba é o limite do Egito. Você vê aquele telão grosso, tem umas 3 aquelas telas mais caras, né? Que nem tem lá na chácara, mas tem uma aqui, uns 3 metros de altura, mais meio metro, mais uma, aqueles portões, e ali fronteira do que? De Berseba você entra para o Egito. Aí eu pude entender, né? Isso foi o caminho que Abraão fez. Ele entrou no Egito exatamente por ali. E aí, quando o menino judeu que nós fomos visitar, o Aif, vou levar vocês, digo, é muito longe daqui o Egito. Ele olhou para mim e disse: o que você acha? Digo, biblicamente eu acho que eu estou muito perto. Olhando tal que você me... não dá 15 minutos na fronteira. Digo, então você vai me levar. Quero conhecer a fronteira do Egito. Aí que aqui Abraão entrou, aqui Abraão entrou. E aqui Abraão voltou. Aquilo que nós, ao ler a Bíblia, não entendemos. Que Abraão entrou, um homem com muitas posses, e voltou como? Muito rico. Ele entrou com muitas posses e voltou muito rico. E o que ele foi buscar? Né? Ele tinha um pezinho na Arábia, né? Ou ele era parente de Saddam Hussein, da mesma terra, foi onde ele viveu. Então o Egito tem muita riqueza. Vamos descer ao Egito. Tinha ordem de Deus? Não, né? Então a Bíblia é tão linda, ela conta a história da humanidade, é só um resumo, mas não esconde nada. Aí se a gente quer mais, a gente vai buscar mais. Aí eu me choquei quando nós dormimos no deserto. Berseba é deserto. Pensa em deserto. Dentro de ônibus. Não é verdade? Quando me falaram que eu ia dormir no ônibus, eu imaginei que eu deitar no banco de ônibus. 2 noites nós vamos dormir no ônibus, mas não. São ônibus velhos, porque lá para levar material é muito difícil. E é feito quarto, banheiro, é bem gostoso, simples, mas muito limpo, porque judeu é muito caprichoso, tudo é muito limpo. E aí tem os quartos, né? Cada família, pelo tamanho de família, ganha a chave de um ônibus. E aí tem tudo montado, camas. Ninguém vê que é um ônibus por dentro. Tudo revestido com tecido. E quando a gente olha a Bíblia, né? Diz trabalho das mulheres. Tem lá na arca, em todo lugar, trabalho feito pelas mulheres. Eu entrava naqueles lugares de Jesus, né? Você vê mão de mulher que pegar um ônibus velho e deixar um lugar que tu entra e diz: ai, eu queria um ônibus desse na minha casa. Então, teve mão de mulher e mulher que entende. Vamos dizer, teve mão de arquiteta.
que pega algo velho e consegue ver algo lindo e transformar em algo lindo. Amém? E tudo isso é motivo de a gente dar glória a Deus, né? Porque no meio do nada, você vai poder dar glória, você vai dormir num lugar delicioso. Não tem um verde, mas sabe essas gramas que se usam em jardim de infância, de plástico? No meio dos ônibus, tudo, no meio do nada, aquelas gramas colocadas, é areia embaixo, mas tão bem colocada e colada, que você diz, meu Deus, então tudo verde, e fora assim, tudo pedra e nada. Você parece que está num oásis, né? Mas é plástico. Então, lindo é o que Deus faz. Então, irmã Zenate, passei 3 semanas ou duas, né? 2 contando a minha história. Quantos estão acompanhando? Amém. Tem algumas que não, mas a Marinete gravou, pega dela, tá? Não sei onde ela colocou, mas ela tem. Então, o primeiro dia eu contei a minha história, começando pelos meus avós, né? Semana passada eu contei a minha história, meus filhos, como gerei e cheguei até dizendo para vocês, eu morri. Foi isso? Foi. E agora eu vou contar, o Zenate morreu, tá brincando com a gente, né? Verdade, gente. Eu tinha 25 anos de idade. Contei para vocês que eu precisei, eu acho que eu contei, senão vocês fazem sinal, né? Mas eu creio que eu contei que eu morri e precisei de ajuda médica depois que eu retornei no meu corpo. O marido viu que eu estava gelada, que não saía som, eu já estava sem andar, já estava paraplégica, tinha me dado, contei que me deu uma dor, né, bem forte, e o médico tinha dito que se eu fizesse qualquer esforço e tivesse essa dor, eu teria 2 ou 3 dias de vida, e eu tive 2 dias. E não podia ficar mais mesmo, porque algo aconteceu provavelmente na minha medula óssea, e aí eu já não recebia mais oxigenação para o cérebro. E aí eu me acordo num lugar totalmente diferente. Se eu quiser descrever para vocês, é impossível. Eu vou tentar. Quantos anos faz isso, irmã Zenate? 42 anos. Mas é tão real para mim. Vocês sabem que eu comecei a contar aqui, eu tive dor de barriga, porque eu vivo. Não tem como você mexer em algo, contar e não viver. Você tem que viver, né? Você vai contar, você vai contando a história e vai reviver. Então, esta cena, gente, eu falei para vocês que eu faço pastoral de saúde há 42 anos. Desde que eu voltei à vida, eu tenho carteirinha e entro nos hospitais, nas UTIs, tenho facilidade para entrar. 42 anos eu faço isso. Por quê? Porque eu vou, né? Eu chego num lugar totalmente diferente. O que me assustou, o
que me assustou é que eu não andava mais, não me movia. Eu já não andava há muito tempo, muitos meses. Mas alguém me levantava da cama, ia me arrastando, levava eu no banheiro, dava banho, né? O marido, alguém que chegasse para me ajudar. Mas depois daquela dor eu não me movi mais. Então eu sabia que eu não mexia nem o dedinho e que a minha voz não saía mais. Oxigênio, nós falamos porque o oxigênio. E o marido vinha e me perguntava: você quer comer alguma coisa? E eu escutava, mas até sair da boca ele já tinha ido, entende? Vamos dizer, se eu quisesse comer, a gente não se entendia. Os 2 últimos dias foi muito tenebroso. E aí eu paro no lugar. Se eu disser para vocês que é branco, é uma luz branca que não existe na Terra. É o nosso dia de sol, dia claro, ele é com amarelo. Luz, ainda que essas aqui devem ser neutra ou branca, é branca, mas ela não é branca, ela é amarela, para mim, porque era um branco, uma luz branca, branco. Os nossos olhos não aguentariam. Então, pela aquela claridade totalmente diferente, e eu estava enxergando na chegada, digo, peraí, onde que eu estou? Isso foi de madrugada, né? Eu dormi e acordei nesse lugar. Por que eu dormia? Porque eu contei para vocês que eu tomei remédio controlado dos 14 aos 25 anos. Então, eu tomava remédio. Eu lembro dos remédios que o marido me botou na boca. E eu não estava conseguindo nem falar e nem engolir. O remédio vinha para fora, ele botava de novo. Mas eu vi ele muito cansado. Sem ele me falar nada, eu entendi, ele não aguenta mais. Ele me queria, mas ele não aguenta mais. Ele está muito cansado. E aí, ali eu, com o remédio, eu durmo e me acordo neste lugar. O que eu me assustei? Eu estava de pé. Era eu. Mas eu não ando, eu não me movo. Como que eu estou em pé aqui? Só passou isso na minha mente. Eu senti como se algo tivesse arrancado daqui e projetado lá. E aí eu comecei a ver a minha história. Gente, é tão real. Se eu disser para vocês que é um filme, não é um filme. Era a minha vida. Eu me vendo lá. Eu estou aqui me vendo lá. Mas eu estou vendo o quê? Eu comecei a ver desde aquela história que eu contei para vocês com 9, 8 aninhos, que eu escutei meu pai dizendo para a tia que eu tinha doença dos irmãos dele e que provavelmente eu morreria até os 18 anos. Aí pensa, eu escutando, menor que aquela menina, eu fiz as contas, tenho 10, nem 10 para viver. E aí a minha tia perguntou por que tu diz que ela tem essa doença. E aí ele começou a dizer, se lembra com quantos anos ela andou? Ela não tem firmeza nas pernas, ela ainda não consegue falar direito. É o mesmo problema dos meus irmãos. E aí, realmente, aí eu descobri tudo que meus tios que tinham morrido até 18 anos, tudo fechava com a minha vida.
Eu não ouvi, eu ouvi de meu pai. Não morri aos 18, que Deus me mandou meu marido e eu caso aos 18. E aí eu não morri aos 18 e vivi mais uns aninhos. E daqui a pouco eu estava lá. Então eu comecei a ver desde esta cena toda. Você vai me perguntar, o que tu viu, Zenate? Aquilo que eu e você, evangélico, criado dentro de uma igreja, chamamos de pecado, eu não vi, porque eu não tinha. O único namorado que eu tive foi o meu marido, casei virgem, Tenho um único namoradinho. Contei para vocês, para o meu pai, eu era a melhor filha que ele tinha. De 8, 9, com o mais velho morto. Por que eu era a melhor filha que ele tinha? Vou pegar porque eu preciso deles. Porque eu pegava, eu contei, eu creio que eu consegui pegar um emprego, contei, né? Minha mãe queria um emprego, e eu fui e a empresa me pegou. Eu não tinha carteira, o meu pai nunca ia trabalhar. Eles disseram, não, nós queremos ela, pronto. E nós vamos fazer a carteira dela. Amanhã a gente leva ela a fazer a carteira. A gente gostou dela. Só que eu fui com a minha mãe dizendo, meu Deus, me ajuda, que eles me queiram, que eu consiga. Para mim, eu tenho já uma faixa aqui que eu sou doente mental. Se eu trabalhar, vai me ajudar. Me pegaram assim com tudo. Então, só que, diferente da minha irmã mais velha, ela recebia o pagamento e o meu pai cobrava dos filhos. Não era só o meu, a maioria dos pais mais antigos. 40% do que ganhava era o pai. E aí eu fiz ao contrário. Primeiro pagamento, peguei um envelope fechadinho e dei para ele. Disse, toma, só quero um passe de ônibus. É o primeiro pagamento, a minha mãe ficou quieta. Segundo pagamento, toma, fechadinho. Ele me dava um beijinho na cabeça. Muito obrigado, minha filha. E trabalhei, gente, não tinha 15 anos, até 18 que casei. Trabalhei até uma semana antes do casamento, dando o envelope fechado para o meu pai. Mas namorei, eu tinha que fazer enxoval. Eu contei para vocês que o marido, o namorado, cada vez que vinha deixava dinheiro embaixo da xícara, lembra? Ou a minha mãe era costureira, então ele vinha, a gente namorando não, ele pegava uma nota maior que tinha na época e botava embaixo da xícara dele, piscava com a mãe. Quando ele ia dar um abraço, ele compra um vestidinho bonito para ela, dizia a cor que ele queria que comprasse. Ele vinha de 15 em 15 dias. A minha mãe ia comprar um vestido. Então, como eu dava o salário para o meu pai, ela pegava o que ele dava, começou a fazer o meu enxoval. Mas chegou uma hora que ela começou a cobrar. Filha, por favor, você sabe que o teu pai, ele não me devolve nada, vai casar, a mãe quer fazer um enxoval para ti. É 40% para o pai, o resto dá para a mãe fazer o teu enxoval. Tá bom, mãe? Chegava o outro pagamento, eu ficava feliz com o dinheiro para poder dar para o meu pai. Eu contei para vocês que o meu marido era primo irmão, né? Eu e ele, o meu pai e o pai dele, primo irmão, mas
foram criados como irmão. Então meu pai ia na casa do meu sogro e dizia: não existe uma filha que nem a Zenate. Ela trabalha, faz serão e ela me dá. 3 meses depois eu passei a ser encarregada do setor. Por que eu passei a ser encarregada? Porque eu era tão insegura que eu trabalhava numa seção de as peças passavam e eu não deixava passar nenhum defeito. Nunca tinha acontecido na história da Nylon Sul de uma menina revistando peça, nunca deixar passar uma peça com defeito. Aí eu fui chamada e fui colocada como encarregada. O dia que eu fui chamada, eu desmaiei, porque eles foram me chamar 15 para as 4. Eu, dentro de uma empresa grande, quando chamam 15 para as 4, o que é? Mandar embora. Tudo que eu não podia era ser mandada embora, senão nunca mais eu ia trabalhar. Já não era para trabalhar. Agora imagina, 15 para as 4, Zenate Pereira. Eu não escutei o resto, era subir na direção. Eu só escutei o meu nome. Eu estava aqui, com vidro, com luz embaixo, revistando aquelas camisolas longas, né, que tinha na época, caríssima. Eu revistando, eu aqui, ó, desmontei. Aí, a Rosana Maia, quem é do meu mais antigo, lembra dos irmãos Maia? A Rosana era filha de um dos Maia e era encarregada. Ela olhou e disse: que foi, Zenate? Eu olhei para ela no chão, chorando: por que você me mandou embora? Ela disse: o quê? Por que você não me avisou menos? Agora tu tem que me ajudar, não dou conta de me levantar. Ela foi, me levantou e ria. Aí quando eu olhei o seu Klaus, um negócio de vidro lá, afinado de rir, dizendo: a menina achou que eu mandei ela embora. Aí ela disse: olha lá, ele está te esperando para você ser promovida, sua tola. E aí fui chorando e rindo, e realmente era isso, né? E saí de lá, quer dizer, fizemos acordo. Ele tentou trazer o meu noivo na época para Joinville e ele não quis vir, né? Mas assim, estou lá em cima, o que tem isso com aquilo? Por que eu dava o envelope fechado com meu pai? Aqui a minha mãe perguntava na terra, né? Eu não sabia explicar. Desculpa, mãe, não sei. Eu quando vejo já dei. E aí meu pai sabia que era o dia que eu esperava lá na chegada. Oi, filha. Oi. Tá, pai, tá. Ó, nunca tive a curiosidade de abrir. Como encarregada, eu tinha o salário registrado e tinha o prêmio de cada menino. Não é que se ganhe mais, mas o prêmio às vezes é o dobro do salário. Então era um bolo grande, nunca abri para ver quanto que era. Eu assinava o prêmio, eles não colocavam para você não reclamar, né? Um dia, ó, estou ganhando X, e nunca era o mesmo prêmio. Eu nunca abri para ver quanto que era. Entregava para o pai, também não me interessava de saber o que eu dei para ele. E passei a ser, para o meu pai, a melhor filha, a filha perfeita. Meu sogro dizia: meu Deus, é um monte de irmão, você é... Onde ele está, ele não fala na tua frente, mas aonde ele está, você é tudo. E aí eu estou lá em cima agora. Como é que eu via a coisa que mais alegrava o meu pai? Eu via a intenção que eu dava, gente.
que eu vi aquele salário sendo dado para o meu pai, eu vi a intenção do meu coração. Estou vendo a cena. Eu dizia para ele: toma, para você, eu sou doente mental. Você me fez tomar remédio controlado. Hoje eu não posso mais me livrar. Até aí, tu ama dinheiro. Eu te dou mais dinheiro que todos os filhos. Toma. Ó, doente mental, quanto está te dando por mês? Cada mês ganhava um beijinho, a alegria dele, mas para mim era como se eu estivesse afrontando ele com o dinheiro que eu dava. E aí, claro que ele abria e via quantas horas eu fiz a mais, por que eu ganhei o prêmio, quanto, vamos dizer, quanto pedido eu terminei no mês. Não era só o dinheiro, era, né, palavrinha, cartinha de agradecimento na mão dele. Então eu preciso ver, você que não ia me deixar trabalhar, que não me deixou estudar, é você que precisa saber isso, que eu sou santo. Gente, quando eu vi o último, vale a pena contar porque é forte. Meu marido tinha construído uma meia casa, porque eu tentei trazer ele para Joinville até na última hora. Ele chegou a construir uma casa em Joinville, logo aqui perto. Tinha uns terrenos de herança de família, e ele fez uma casa, ele me enrolou, né, fazendo essa casa. É a minha casa. Quando chegou 15 dias antes, ele disse: eu não vou ter emprego aqui, eu não tenho estudo. Lá eu sou mecânico de navio, eu ganho X, aqui eu vou ganhar nem 1% do que eu ganho lá. E eu não venho. Eu disse: não, eu não vou morar em casa alugada. Aí ele fez uma meia casa para nós, mas fez para pagar depois do casamento, né? O sogro deu dinheiro, comprou um terreno para pagar tudo depois, e o patrão deu dinheiro e fez uma meia casa, que a gente chamava meia água, né? Bem nos fundos do terreno. Deixou um terreno bonito na frente, sempre foi muito trabalhador. Depois deixou tão bonito o lugar, que Paranaguá é um lugar assim muito bagunçado. Casa não usa cortina, muita sujeira na frente da casa. Pensa num lugar feio, bagunçado. Só no lugar, no centro, né? Mas os bairros. E o nosso tinha jardim, grade de ferro na frente, era uma meia aguinha lá no fundo, toda pintada de verde, um gramadão, que de madrugada ele vinha do serviço, jogava barra, terra, plantou tudo de pedacinho em pedacinho, e as pessoas paravam para bater foto de linda que ficou a casinha. Mas assim feita, como vocês que conhecem a igreja, né? Hoje, com 70 e poucos anos, ele ainda faz aquela coisa assim com esmero, com cuidado. E aí eu estou lá em cima. Primeira coisa que eu vejo, vamos lembrar? Mas eu não vi eu dando para o meu pai. Eu vi a intenção do meu coração. Para Deus, pecado não é só o que eu solto da boca, o que eu faço e alguém vê, mas é a intenção por que eu faço aquilo. Gente, só isso eu estaria condenada. Só isso. Depois, com 9 aninhos, eu sou doente. Quando eu escutei meu pai dizendo eu sou doente, me preparei para morrer com 18 anos. Mas chegou uma hora que eu comecei a questionar: estou tomando essa droga pesada,
Mas eu sou gente, as minhas pernas são devagar, mas não piorou. E aí, ali não. Mas quando eu casei, que eu não podia ter engravidado do meu primeiro filho, do segundo, que os médicos começaram a dizer: por que você não se tratou? Por que só tomou droga? Hoje você está com os ossos como uma pessoa já de idade. E aí, tudo que os médicos me falavam, eu remetia a culpa para quem? Para o pai. Entende? Primeiro, porque ele colocou aquilo no meu coração, de eu me esconder de gente e achar que eu tinha uma doença que todo mundo via que eu tinha doença. E aí eu comecei a ver que eu tinha uma mágoa, mas tão bem escondida, que como é que meu pai ia ver se ele ganhava o meu salário, né? E na semana do casamento, quando eu fiz um acerto de contas, a última vez que o marido veio, o noivo veio, antes do casamento, ele fez um pedido para mim. Eu fiz a casinha, comprei jogo de quarto, comprei, né, tudo bonitinho, pia, na época era jogo de copa, né? Então comprei uma mesa de cozinha, botei uma copa bonita no lugar da cozinha, fiz uma pia separada com um tanque. Tu vai gostar. Não tinha visto, não sabia, não conhecia Paranaguá, antigamente era assim, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar nem a geladeira e nem a máquina de lavar. Tu vai fazer o acerto na empresa. Tu deu dinheiro para o teu pai todo o tempo que eu te conheço. Esse acerto, a geladeira para pagar à vista é tanto, ele deu o papelzinho para mim. A máquina é tanto, eu já vi. Tu podia abrir o acerto, tirar a geladeira e a máquina, e o restante tu dá para o teu pai. Digo, tá bom. Chegou na hora do acerto, eu dei para o meu pai, não tirei. Claro que eu comecei morando em Paranaguá, um lugar mais quente, sem geladeira e sem máquina, né? Porque eu não tirei. Quando ele veio para o casamento, eu disse: olha, pela minha cara, ele já disse: tu deu tudo para o pai. Eu disse: dei, tá bom. Só que tu vai ficar uns 3 meses sem geladeira. Era maio, dava para ficar sem geladeira, né? E eu não sabia explicar, era mais forte do que eu. E aí eu vi a cena. Foi uma das coisas que mais me condenou. Qual foi a outra? Eu quero que vocês prestem atenção agora. A outra coisa que me condenou foi que, como encarregada, as mulheres chegavam, eu dava trabalho para elas, né? Era mapa que a gente chamava. Eu entregava o mapa da semana. Eram talhadeiras. Revista, talhava e revistava. Eu dava, eram umas 40 mulheres. Eu dava o mapa e ficava pertinho. Se o trabalho fosse difícil, eu ia dizer: nós vamos recompensar, porque isso aqui é difícil e tal. Quando eu estava ali pertinho, conversando com ela, sempre elas seguravam no meu braço e me diziam: fala de Deus para mim. Eu estou me separando, estou com um problema grande, estou com isso na família, estou com um filho. Aquelas histórias que eu escuto até hoje, né? Tá chorando, fala. Não vai tomar café lá na sala das encarregadas. Senta com a gente ali, fala de Jesus para mim. Estou precisando. Fala do teu Deus para mim.
Sabe o que eu dizia para elas? A minha igreja é lá na Avenida. O meu pastor é maravilhoso. Tem um coral lindo. Pensa num homem amoroso que é aquele pastor. Contava um pouquinho do que ele tinha feito comigo. Domingo é um culto lindo e eu te espero lá. Era isso que elas pediam para mim? Elas iam domingo? Elas não queriam igreja. Elas queriam, você é crente, você é diferente, você não fala de Deus para mim. E eu vendia a minha religião. Ficava decepcionada, esperando elas nunca vierem. E aí, lá, gente, eu vi cada cena. Eu lembro da história de uma delas, a Dona Odete. Ela me pediu, fala de Deus para mim hoje, vamos dizer, hoje pela manhã. Foi embora 1h30 e no outro dia, 5h nós começávamos. Cadê a Dona Odete? Nada. Daqui a pouco chegou um aviso. Dona Odete foi acidentada, foi atravessar a rua, o caminhão bateu, moeu, está morta, caixão fechado. Tinha me pedido um dia antes. Gente, eu vi cada cena. Quando eu terminei de ver a minha história, aonde que parou? No último remédio que o meu marido me deu, e eu vi a canseira dele, e eu pensei, disse, ele não aguenta mais. E foi tão bonzinho até aqui, mas se eu ficar mais um tempo desse jeito, ele vai embora e vai me deixar para minha mãe me enterrar, porque ele não falou nada, mas querendo falar comigo, não conseguia me entender. Passou a mão na cabeça, como não aguento mais. Eu vi a última cena. E aí, irmã Zenate? A Bíblia, em João, no finalzinho do 12, entra o capítulo 13, falando. Jesus diz assim: eu não vim para julgar o mundo. Diga comigo, ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio para julgar o mundo. E ele não vai nos julgar. Ele não vai julgar. E aí ele diz assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu não vim para julgamento. Agora, as ações de vocês vai condenar vocês no último dia. Diga para quem está ao seu lado: não é o Senhor que me condena. No lugar de consciência são as nossas ações. E quando você se condena, não tem absorção se você se condenou. Porque vocês já viram os bandidos? O que é que eles dizem? Você fez isso? Não. Eles vão presos com prova dizendo: não fiz, eu não matei, eu não fiz. Agora lá em cima é diferente, porque sou eu diante de mim mesmo, sou eu espírito. Lembra, só a palavra pode separar a alma do espírito. A alma fica, o espírito fica aqui e a alma linkada lá. Eu digo, depois que tem notebook que eu entendi, eu digo, qual é a alma do computador, Diz assim, está lindo ele, mas como é que vocês chamam a parte de dentro? O HD. O valor é o HD. O nosso HD, nesse lugar de consciência, ele é linkado. Gente, quando eu comecei a ver o dinheiro que eu dava para o meu pai e o que eu pensava, eu fiquei tão apavorada que eu cheguei a tapar
Com a minha mão, os meus olhos, que eu não queria ver mais. Aquilo não parava, eu não queria ver. A minha mão, para mim, era igualzinha a essa. Mas quando eu botei para tapar os olhos, ela não tapava os olhos. É como se ela fosse transparente. E eu me desesperava. Não dá para fechar os olhos também. Não tem que fechar o olho. Nós só fechamos aqui na matéria. Aí eu tapava com a mão, nada tapava. E eu tinha que ver. Quando terminou, eu estava condenada. E o que a Bíblia diz? Os teus atos te condenarão no último dia. E se você se condenar, ninguém pode te absorver. Jesus disse: não pense que eu vou condenar. Então tudo que tu ouviu até hoje, né? Foi lá no céu, ouviu as gavetinhas de cabelo e tal, e o Senhor não. Ele disse: eu não vou condenar. Não vim para condenar, vim para salvar. Agora a atitude de vocês e as ações. E aí, agora eu estou condenada, desesperada. Pensa em desespero, gente. 25 aninhos, não tem como voltar. Tem uma cena que eu não vou contar, que eu vou demorar. Mas eu sabia, a gente sabe no lugar que está. Aqui é o paraíso, daqui para lá. Um portal. Alguém me reconheceu no paraíso e eu vi. Quando eu a vi, eu estava no desespero, eu quis ir. Quando eu tentei me mover, eu não me movia, não saía do lugar. Nós até conversamos aqui, né? Uma história bem maluca. Ela era esposa de um caminhoneiro, vocês devem ter conhecido, um dirigente de igreja, um homem de Deus. E eles foram fazer uma viagem, casal de caminhão, morreram os dois e ficou os filhos. E quando ela me viu, ela ficou alegre comigo e disse: você veio, a gente criou-se desde menina junto. E com a alegria ela pensou, eu ia, né? Ela já viu a vida dela e vem na minha direção, o portal vai abrir. Quando eu me mexi, não saía do lugar. E eu disse para ela: eu tenho filhos. Eu sei que eu disse isso para ela. E ela me respondeu: eu tinha 3, tu sabe. E aqui, vamos dizer, é algo tão bom que eu nem me lembro deles. Quer dizer, entra para te ver como é bom para cá. Mas eu não podia entrar. Por que eu não podia entrar? Diga: porque eu estava condenada. Aí naquele desespero, e ela tentando se comunicar comigo, quer dizer, para ela o portal não abre, abriria para mim entrar. E aí algo veio e me pegou. Para vocês entenderem, como se fosse algo branco. Vamos imaginar um lençol duro, que eu vi alguma coisa em pé se movendo. Sensação de um aspirador potente, sem barulho. Eu fui sugada do lugar. E eu fui solta num outro lugar, talvez perto dali. Só que no lugar que eu fui solta, quando aquilo parou o barulho, parou o lençol, recolheu, na direção que eu estava, como daqui, do outro lado da rua, lá tem umas construções, né? Como daqui lá, eu vi Jesus grande, saía dele raios, que o lugar que eu estava ficou como se fosse um corredor, mas eu sabia que quando eu me soltou, eu ia agora, né? Para onde eu vou? E aí eu sabia que era Jesus. E eu entendi que eu tinha 2 opções. Qual era?
que eu estava e esperar ele vir. E a outra, algo me dizia, tu pode ir. Eu entendia que eu podia ir em direção a ele. E eu decidi ir em direção dele. Só que a maneira que é diferente lá daqui, a gente não faz isso. Quando eu pensei em ir, os meus pés eram como se tivesse rodinha. Eu saí deslizando. Mas, entende? Eu pensei de ir sair. É como se você flutuasse, mas para mim algo não mexe a perna. Por isso que na mesma facilidade você pode também, né, flutuar. E aí a maneira que eu fui me aproximando dele, eu fui diminuindo. Eu era do mesmo como eu sou. Eu senti eu diminuindo, ele vindo e eu indo. Quando eu cheguei junto dele, eu era isso aqui, ó. Sim, nada, mas eu tinha mão. Para mim, eu estava com o rosto no chão. Eu sei que eu praticamente me encostei nele. Botei o rosto no chão, levantei as minhas mãos e mostrei para ele que estavam vazias. Tem uma canção que é o hino da harpa, que por anos eu não podia escutar cantar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? No pecado preso em erros, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los para servir o meu Senhor. Mostrei as mãos, não se fala aqui, é aqui. Como eu tinha falado com a moça, com a Tere, que eu sei que o dia que eu for, ela vai dizer: você me enganou, você teve aqui, tão pertinho de entrar no vestido. E ela tinha morrido fazia um ano, quando eu tive essa experiência, quer dizer, ela estava ali mais feliz e linda. E aí, o que eu vi, né? Eu estou ali, mostro as mãos e contei para ele o que eu vi. É nós que contamos. Eu disse para ele: eu estou condenada. E aí comecei a pedir uma chance para voltar. Gente, eu clamei tanto aqui, com medo de ouvir dele: não vai ter chance, já viveu. E aí para mim, eu clamei até me esvaziar. Entende? Não dá para explicar aqui, que eu queria dizer mais alguma coisa e acabou, não saía mais nada. E aí, quando eu me esvaziei, a sensação que eu tive é que esse nada aqui quebrou. Não foi ele que quebrou. No eu tentar tirar mais um pouquinho, ficou assim, como se, quando você tem aquele gelo bem fininho que tu espreme e faz cleque, vira pedacinho. A sensação minha que eu fiquei toda em pedacinho e continuava sendo eu. Aí eu ouvi dele: volta, eu te darei mais um tempo de vida. Muitos caíram aos meus pés como tu e não tiveram a oportunidade que eu estou te dando. Gente, a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Muitas águas. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. O lugar por onde eu voltei, que agora de novo eu tive a sensação
um pedaço, aquele lençol me rodeando, mas como se me cercou e eu sentia eu deslizando. Eu ouvia a voz dele repetindo, até chegar no meu corpo. A voz dele repetia: muitos tiveram aos meus pés. Como diz, dizendo para mim: você não pode esquecer disso, a chance que eu estou te dando. Gente, quando eu voltei no meu corpo, de longe não, de cima da casa, a casa não tem telhado. Eu vi o meu quarto, vi o meu corpo, e aí a sensação de entrar no corpo, não dá para explicar. Mesmo no terror que eu estava, é uma coisa leve, é como se você fosse pena. E agora eu tinha que entrar no corpo, nosso corpo, para o nosso espírito é uma prisão. Para mim era como você botar uma meia Kendo, daquela bem apertada, que depois de você pôr ela inteira, não ficou certo, tem que tirar de novo. Quem teve problema de varizes sabe o que eu estou dizendo. A sensação, gente, de eu entrar no meu corpo era eu, mas não tinha, né? Claro que tudo que eu queria era entrar. E quando eu entrei, eu não enxergava, porque o meu corpo estava parado. Mas como é que eu não enxergava? Como é que eu sei que eu não enxergava? Eu precisei de ajuda de médico. Eu fui no hospital, depois de umas 5 horas que eu voltei a enxergar. Só que quando eu entrei no meu corpo, eu sabia que Jesus, para mim, ele tinha vindo comigo e ele estava enchendo o meu quarto, porque ele era muito grande, e eu estava naquela cama, como dentro dele. Jesus estava ali comigo. E aí, o que eu queria? Se eu voltei, eu lembrei que o meu corpo não se mexia, eu queria andar, sim, eu queria me mover. E aí eu comecei a prometer para ele loucuras. Depois de tudo aqui, como eu tinha falado com ele lá em cima, eu prometendo loucuras, eu ouvi a voz dele pela primeira vez. Diga comigo, pela primeira vez. Pela primeira vez. Ele me disse, mas aquela voz de fora, enchendo meu quarto, ele disse: você não vai cumprir. E aí eu respondi: então põe no meu coração o que eu posso cumprir. Diz o que eu posso cumprir, o que eu vou dar conta de cumprir. E ele me deu 2 tarefas. Junte-se a um grupo dessa igreja, que já vai fazer 3 anos, que está se preparando para visitar Joinville casa por casa. Eu não sabia desse grupo. Junte-se a eles e comece a fazer esse trabalho. Visite Joinville casa por casa e conte o que eu fiz na sua vida. E a segunda tarefa, só tinha o Hospital São José. Visite o Hospital São José uma vez por semana. Consiga um jeito de entrar e visite uma vez por semana. Da loucura que eu tinha prometido era nada, mas ele falou em voz, para mim, em voz audível. O que eu entendi quando ele falou isso? Eu vou andar, né? Porque como é que eu vou visitar o hospital uma vez por semana? Como que eu vou me juntar a um grupo que vai visitar Joinville e eu vou ficar inerte numa cama? Não, estou curada. Eu ouvi ele, eu vou andar, mas o meu corpo está parado, não tenho pressão nenhuma, estou sentindo o sangue querendo andar. Gente, a nossa vida é tão linda.
O sangue, ele dá volta em todo lugar. Quando você está gelado, eu senti ele fazendo isso aqui, passando aqui atrás. Eu senti ele na coluna, eu gelada e sentindo um soquinho. E aí, precisando, meu marido acorda, o médico tinha dito 2 noites, 3 no máximo, ela vai morrer como um passarinho. Vai fazer barulho, você vai pegar nela, ela está gelada. Então, quando ele acordou, como que ele acordou? Acordou e me pegou. Ele, né? Quando ele me pegou, eu estava gelada. E aí me chama, eu não conseguia falar, porque eu não estava enxergando nada. Sem o sangue, sentindo o sangue, querendo dar volta, dando soquinho aqui, parava, vinha. Ele levanta da cama e sai gritando, abre a janela. E, Senhor, eu sabia, mas eu não estava preparado. E aí eu escutando, eu digo, meu Deus, ele vai chamar vizinhos. E eu não me mexo. Traz aqui, sentindo Jesus no quarto, como nunca tinha sentido. Comecei a pedir para ele, traz ele de volta, faz ele ver que eu estou viva, de alguma forma ele tem que me ver que eu estou viva. Quando eu escutei o barulho dele chorando no corredor, me dava no quarto, ele disse que ele viu que parece, para ele eu mexi com os olhos. E ele disse, ela está gelada, não fala, mas eu acho que ela parece que mexeu com os olhos, eu vou levar ela para o hospital. Foi lá chorando, eu acho que ela ainda tem vida. Desceu o banco do carro, me pegou, dava para pegar, né? Não tinha 30 e poucos quilos. Me pegou, me botou no carro e ele parou na casa do tio, meu tio, irmão do meu pai, que eu contei para vocês, perdeu a cabeça, né, o juízo, fez uma entrega da vida dele para Deus, se tornou um dos grandes evangelistas do nosso estado, pastor evangelista Leonel Pereira. Talvez alguém conheceu ele aqui, morou em Fátima, antes de ir embora com Jesus. Aposentado, morou aqui. Então, ele morava na casa pastoral, do lado da igreja sede, a igreja antiga. E aí meu marido chama ele, isso devia ser talvez 5 da manhã, não sei, muito cedo. E aí eu lembro ele chorando e disse, meu filho, ela está gelada, eu acho que ela está morta, mas leva ela até o hospital. O tio vai entrar te ajudar, sentou atrás. E aí me levou, 3 médicos me pegaram. Eu estava viva, mas não enxergava. Por quê? Porque a oxigenação, quer dizer, eu estou dentro da casa viva, mas a casa está parada. Quantas pessoas assim, né? Nos hospitais. Por isso que eu digo, né? O meu lugar que eu mais amo entrar é na UTI. Exatamente pela experiência que eu tive. E aí, 3 médicos, eu escutava a voz, a conversa, longe, mas escutava. E aí, conversaram com meu marido, um dizia, ela é desenganada. Ela é desenganada. O médico que cuida dela disse que ela ia morrer, mas não dá para explicar. Ela foi e ela está aí. Tem sinal que ela está no corpo. Aí 2 médicos disseram, se ela não anda, se ela é desenganada, o que vocês querem perder tempo com ela? Ah, não, eu vou trabalhar com outro. Né? Eu vou abrir outra sala, vou atender as pessoas que precisam. E um ficou. E insistiu. Depois eu soube que ele aplicou injeção para mexer comigo, para esquentar, para a pressão vir.
chamou alguém, me massageou, e aí ali eu comecei o sangue que só batia e não dava volta, eu senti ele dando a volta em todo o meu corpo. Pensa um negócio interessante. Isso eu disse para vocês que era madrugada, quando já devia ser meio-dia. Ele chegava perto de mim e disse: você já está tendo pressão, e não importa, você me deu muito trabalho, mas eu nunca vi uma cena dessa. Você chegou aqui, você estava morta, você esteve morta provavelmente de 40 minutos a 1 hora ou mais, e eu queria, mas ele com lágrima nos olhos, né? Quando eu pude enxergar, ele estava chorando. Ele disse: você já está conseguindo ver alguma coisa? Você já tem pressão? Eu via ele muito embaçado. E a primeira, quando eu pude soltar alguma coisa, eu lembro até hoje, que muito cansado, eu disse para ele: doutor, a vida não termina com a morte. A gente é a mesma pessoa. Aí ele chegou bem pertinho de mim e disse: se ela termina com a morte, eu não sei, mas uma coisa eu lhe digo, você foi a primeira pessoa que eu vi todos os sinais vitais de morte, e que você teve parada talvez 1 hora ou até mais, e você voltou falando: isso não acontece, isso não existe. 3 minutos sem oxigenação no cérebro, a pessoa já vai vegetar, talvez para toda a vida ou por um bom período. Você teve todo esse tempo e voltou falando: moça, o que tem contigo? Eu já soube que você tem 2 filhinhos, soube que você tem uma doença genética, já soube tudo, e agora o que eu faço com você? Eu disse para ele: me dá alta, porque não tem como o senhor me segurar aqui, que não tem remédio para mim, eu não ando, então não tem o que o senhor fazer. O que o senhor podia fazer, o senhor já fez. Ele foi, chamou o marido, disse: se ele assinar um termo, eu dou alta, senão eu vou ter que lhe segurar, porque está aqui a ficha, você chegou morta, como é que eu vou te dar alta? Aí chamou o marido falou tudo para eles, assinou, ligaram para o médico, e aí ele me deu alta. Eu cheguei em casa, eu sei que já era passado de meio-dia, mas era aquele dia feio, que não chove, mas escuro, que a luz da rua não apaga. Não tem uns dias assim? Então, o banco deitado, voltei para o carro, para o banco deitado, na mesma situação, só que agora, né? Diferente, respirando, aquela meia apertada estava um pouco melhor, né? E muito cansada, mas falando. E aí, falei, o marido fez umas perguntinhas, falei, ele me disse: para onde eu te levo? Para casa? Ou seria para a casa da mãe, ou para a casa dos teus pais? E eu respondi para ele: para a casa do meu pai. Porque uma das coisas que me pesou, eu preciso pedir perdão para o meu pai. Eu disse: nego, o Senhor me deu só um tempo de vida. Não sei o que é um tempo, se é 1 ano, se é 1 mês, se é uns dias, mas Ele me deu um tempo de vida. Talvez é 1 ano, porque Ele me deu uma tarefa para mim fazer. Pode ser 1 ano, 2, eu não sei o que é um tempo. E aí chegamos na casa do pai. E já há muito tempo, quando ia, né, tinha que parar o carro, ele me
pegava no colo, me levava, que para ele era mais fácil do que me arrastar. E quando ele para o carro, que ele disse: chegamos. A minha alegria, gente, de ter voltado era tão grande, que por que eu entendi que os eram, né, depois descobri que já era 12:30 quando chegamos na casa da mãe, e era um dia feio, os focos estavam acesos. Quem está deitado no carro olha para cima e vê os focos acesos, de escuro que era o dia. E aí quando chegamos na casa da mãe, eu não sei, até hoje eu tento saber o que aconteceu. Eu abri a porta do carro, ele desceu e veio para me pegar. Quando ele me procurou, eu estava na porta da casa da mãe, batendo. E foi a minha mãe que abriu, aquele almoço terminado, né? Estão ali recolhendo a mesa. Na minha casa, sempre após o almoço, sempre tinha um bules com café, uma coquinha. Era um domingo, então sempre tinha, não era sobremesa, era um bolo ou uma cuca. Principalmente um dia mais frio, era café e um doce. E nisso, ela abre a porta, quando ela me vê, ela cai. Minha mãe tinha problema de coração. E eu sempre brincava com ela: tu me viu, tu pensou, tu foi espírita, para ti eu tinha morrido e cheguei na tua porta. Como é que ela desmaiou? Ela caiu, assim, pum. Quando ela cai, eu me jogo em cima. Eu vou em cima e digo: mãe, digo, né? Meu Deus, agora só falta ela correr. Eu disse: mãe, eu morri, mas estou aqui. Aí ela piorou. Daqui a pouco os meus irmãos chegaram, os que estavam em casa. E aí a mãe começou a chorar, e meu marido levantou ela. Meu pai disse: o que aconteceu? Um choro. E aí o meu marido disse, ele é todo, né, mais quieto. Eu creio que ele pensou: vamos fazer um escândalo, tem vizinho na frente, atrás, do lado. Ele foi pegando o bolo da mesa, a garrafa de café, botou na caminhonete e disse: ó, entre tudo ali, e aí eu vou soltar vocês numa praia deserta. E aí vocês vão chorar, conversar. Depois que ela se acalmar, vocês se acalmar, aí tudo bem. E nos colocou no carro e nos soltou. Quem conhece a Itaguaçu, depois que eu descobri que era esse lugar, foi um lugar que eu fiz muito retiro de jovens. Depois, o dia que eu quis fazer o primeiro retiro de jovem, ele disse: deixa que eu arrumo um lugar. E foi, pegou um lugar, tinha um sindicato dos mecânicos lá. E aí, era bem na frente. No dia eu não percebi, né? Saiu lá no mar. Enquanto, depois de anos que eu fui com os jovens, quando eu cheguei no mar, eu olhei para ele e disse: esse é aquele mar. Ele disse: eu entrei aqui e por isso que eu fui no sindicato e arrumei para te né, contar com os jovens, mostrando o mar. E ali só que na época aquilo era tudo deserto, mas estava aquele mar assim, bem lá dentro, daquela areia linda, firme, que devia ter dado uma maré alta e deixou a areia firme. Quando ele solta e eu vejo o mar, eu estava numa alegria que não dá para explicar, de ter voltado. Eu não tinha entendido que eu estava curada, porque a alegria não deu. Sabe quando a alegria na cabeça, eu não entendia o que estava acontecendo no meu corpo. Mas enquanto eles estão se arrumando ali, levaram almofadas, isso, foi pegando coisa, pano, para sentar na praia. Eu saí correndo. Gente, eu contei para vocês desde o primeiro dia.
Nunca subi numa escada na parede, nunca subi numa árvore, nunca desci isso aqui só assim, ó, sozinha. Nunca pude fazer isso. Se eu fizesse isso, eu caía isso aqui, e firmar um pé, precisar puxar o outro, eu tinha que pegar ajuda ou me ajoelhar, subir de quarto. Então eu já ficava ali pedindo algo para alguém. Quando eu casei em Paranaguá, minha casa tinha 2 degrauzinhos, ali ó, era uma meada de madeira e tinha 2 degraus para subir na sala. E tinha corrimão, sabe o que é corrimão, né? Todo enfeitado, eles iam bater foto. Nunca vi uma escadinha com corrimão. Por que tinha corrimão? Porque eu só podia descer e segurar. Então, ninguém sabia que era tudo enfeitado, cheio de corrimão, porque era a maneira de eu poder descer de um lugar para o outro. Que era o problema que depois os meus tios deixaram de andar, né? Que já tinham as pernas fracas. E como é que eu descobri que a minha perna ficou dura? Não, era a alegria. Eu abri o braço e comecei a andar, e glorificar, e gritar, e comecei a correr. Fui embora da praia. E o meu pai, e a minha mãe, e o meu marido, me olhando e chorando, né? Porque nunca viram nada parecido. Eu estava bem longe, não tinha ninguém na praia. Não tinha casa na época. Aí eu dei carambote de vestido. Eu nunca tinha feito isso. Pensa uma menina ver o outro pulando, fazendo carambote. Nunca consegui pegar um pauzinho e escrever. Criança escrevendo. Eu ia de ponta, eu tentava. E eu ia de ponta cabeça. E aí, quer dizer, tivesse só os irmãos e lá me levantavam. E por que tu não se abaixa, não risca de joelho, de 4 pés? Por que tu faz isso? E aí eu fui tentar fazer tudo que eu nunca tinha feito, né? Longe deles, peguei o pauzinho, eu queria gritar para Deus. Então eu escrevia na areia, o maior chorando, ali demorei, então. Depois voltei correndo, o braço aberto, do mesmo jeito. Lembrando que horas antes eu não mexia a perna. E agora eu deslizava, aí mexendo a perna, correndo, chorando. E aí sento perto do pai. Quando chegamos, e disse para ele, ele disse, filha, o que aconteceu? Eu comecei a contar. Disse, pai, eu estava condenado. E a condenação, uma delas foi o dinheiro que eu te dava. Você sabe por que eu te dava? Ele disse, não, filha. Aí contei para ele cada coisa. Ele olhava para mim e disse, se alguém me dissesse que os teus irmãos tinham mágoa de mim, eu aceitava. Pelo jeito deles, mas você, jamais, minha filha, foi a filha que mais me deu alegria, apesar de todo o teu problema, tu sempre dava um jeito. E aí eu disse, pai, o senhor tem que escutar, o senhor tem que me perdoar, e eu quero me perdoar, por isso, mais isso. Tinha 8 anos quando eu ouvi eu tinha doença. Eu disse, eu sempre criei que tu tinha doença. Mas como tu era uma menina que amava a palavra, numa época em diante eu comecei a entender que Deus podia reverter a tua história. Só que aí eu já tinha te viciado com remédio pesado e não tinha como voltar atrás. E ali choramos, foi algo lindo, tremendo. E aí? Qual era o outro? Diga, mãos vazias. Mãos vazias. E eu tinha ganhado 2 tarefas.
falar de Jesus, Jesus em Joinville inteiro. E agora? Uma semana, isso foi um domingo, né, até que nós voltamos à praia, já não era mais hora de igreja. No próximo sábado, eu magrinha, osso em pele, eu lembro que eu era tão magra que eu não podia sentar numa cadeira, principalmente no banco de igreja. Tinha que levar um travesseiro para poder sentar com o osso, da ponta do ossinho. Levei algo, me sentei, sábado à noite. E aí eu escuto o pastor Satiro falando, né? Gente, tem um grupo aí que já está, acho que uns 3 anos, fazendo plano, fazem mapa, vão na prefeitura, e não sai nada, gente, só fazem brincando. Mas hoje eles vão orar, vamos orar por eles, porque eles vão orar essa noite, para eles saírem fazer o que eles estão querendo fazer, sair do papel esse negócio. Quando eu chego lá embaixo, no porão da igreja, eu bati no meu marido. Esse é o grupo. Lembra que eu contei para ti que Jesus disse que era para mim me unir a eles e visitar Joinville? De uma multidão eu ganhei só essa tarefa. Vamos descer e ver eles. Aí quando eu desço, eu ganho um balde de água, né? Eram uns 10 adolescentes. Só tinha um irmão, que era o Leandro, que era um mocinho jovem, e uma menina, uma mulherzinha assim que parecia, eu escutei ela dizendo: eu tive câncer, fui curada, a Benta, e eu quero fazer parte dessa campanha. Então era ela, mas era uma jovenzinha, e o resto adolescente. Eu não falei com o marido, mas eu pensei, eles não vão me aceitar. Eu tenho 2 filhos, casada, como que eles vão me aceitar? Ficar com eles. Aí eles dobraram o joelho para orar. E eu dobrei no último banco do porão da igreja. Eles lá nos primeiros banquinhos. Eu, o marido e as crianças. De repente, eu começo a escutar língua estranha. Só que eu comecei a entender as línguas estranhas, que não era o escutar, era o entender. O Senhor falando comigo. Quando terminou a língua estranha, eu pensei, meu Deus, eu bati no marido e disse: tu entendeu o que ela falou? Ele disse: não. Disse: mas eu entendi. Aí ele olhou para mim e disse: mas tu não pode ir lá na frente e dizer que tu entendeu, porque é língua estranha. Digo: tá. Aí o Senhor, por favor, faz ela falar em português, algumas palavrinhas do que ela falou. Aí quando eu penso assim, chorando, ela começa a entregar em português toda a mensagem. E na mensagem era: tu morreu, eu te dei vida, aqui é o teu lugar. Tu tem que fazer parte dessa equipe e tal. E aí, quando termina a palavra, o Leandro bate a sineta, diz: irmãos, Deus está falando que aqui alguém morreu, ele deu vida, e é para fazer a campanha com a gente. E eu levantei e disse: sou eu. Mas aí chorando, eu já tinha escutado tudo. Eu pedi para ela falar em português: sou eu. E nós temos que começar. E o Leandro: não, mas a gente. Eu digo: não, é amanhã. Não, minha irmã, mas. Eu disse: querido, vamos fazer na rua da igreja aqui, ó. Vamos começar no começo da rua. E aí a gente termina e convida o povo para vir no culto à noite. Eu ganhei um tempo de vida, não sei quanto tempo é, eu não posso esperar. E aí contei um pouquinho da minha história e começaram a chorar. Vocês me aceitam com vocês? Nós vamos começar amanhã. E aí começamos, gente. Queria convidar vocês para ficar de pé.
Eu vi Deus fazer tanta coisa. Eu já contei isso para vocês, eu sempre conto, né? Conto de sair em casa do carro. Mas eu vi Jesus fazer tanta coisa. Eu vi ferida de perna se fechar. Aquelas feridas que a pessoa tem, ela diz, se a ferida fechar, eu vou morrer. A pessoa ali, o marido está lá no caminhão e dizer, eu não vou estudar você, moça, não me chame. A minha mulher tem uma ferida na perna aberta e não consegue nem fazer o serviço de casa. Se você ir lá e rezar, fazer uma oração e a ferida fechar, aí você pode voltar e eu vou escutar você e você crente. E eu entrei. Foram dias na minha vida que Joinville é toda marcada. Fizemos a campanha, a primeira até a última casa. Quando terminamos, eu disse, Leandro, não ficou boa, temos que fazer outra. Como, Zenaide? Eu digo, a última casa, tu não pegou nem um centro de macumba, nem um centro espírita, não entramos numa igreja católica, mora gente ali, não entramos nas pessoas que estão no ônibus parado, nós só entramos nas casas. Ele disse, mas a campanha era até a última casa. Eu digo, então você vai fazer uma até a última alma. Ele olhou, tá bom, desafio, vamos fazer então. Zenaide, até a última alma, mas nós temos que deixar bonito. Digo, eu arrumo alguém para nós pagar uma chamada na televisão. Como é que era a chamada na televisão? Aparecia uma pessoa de preto, limpando uma sepultura. Daqui a pouco saía a frase, chorando, botando flor, limpando a sepultura. E aí aparecia a frase, a vida passa. Você está pronto para se encontrar com o seu Deus? E aí depois aparecia uma árvore com folhas amarelas, caindo todas as folhas de uma vez só. E sem palavras. E a gente usava camiseta igual. Roupa preta, camiseta preta, mas com o desenho da árvore nas costas, caindo as folhas, e a vida passa. E a resposta, pergunta e a resposta. Quando nós chegava, eles diziam, ai, vocês estão matando a gente. Quando a gente vai assistir o jornal, aparece uma sepultura, aquela cena, o que é isso? Entra para você contar o que é. Que não era só isso. E aí pensa num negócio lindo, gente. Amém? Então hoje eu posso dizer para vocês, eu vi macumbeiro se render a Jesus. Foi um período muito lindo. E eu quero orar com você. Você que tem anos de vida cristã, que talvez diga, irmã Zenate, eu nunca ouvi o Senhor. Eu disse para vocês que eu comecei a ouvir com 25 anos. Mas eu não vivo sem ouvir. Se passam os dias que eu não ouço, eu digo para ele, tu sabe que eu não consigo viver sem te ouvir. Amém? Diga comigo, Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver. Porque eu vivo e vocês vão viver. Então nós não podemos ser cristãos, dizer que somos cristãos, que somos salvos, sem ouvir o Senhor e sem ver o Senhor. Eu queria orar com você. Amém?
a place that we can call